aqui? Já botei para gravar? Tá pronta? Sim. Oi. Quando a gente pesquisa sobre tiny houses na internet, a gente encontra uma variedade imensa de mini casas, uma mais linda do que a outra. Quem não fica apaixonado, não é verdade? Mas o que permite essa variedade é justamente os métodos construtivos. Sim, os métodos construtivos, esses que são acessíveis e que permitem justamente que as pessoas usufruam da própria criatividade para criar essas obras de arte. Você ficou curioso para saber quais são esses métodos construtivos? Então não sai daí que o vídeo já vai o quê? Começar. Oh, yeah. Isso tá muito bom, filha. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para trazer mais conhecimento sobre o universo das tiny houses. Sim, aquelas mini casas maravilhosamente desenvolvidas para simplificar a nossa vida, ou seja, permitir que nós vivemos em termos práticos, o menos é mais. Foi falado aí no minimalismo, dentro do tiny living, que é o estilo de vida das tiny houses. E o que isso nos traz aí, faz a gente conquistar, ficar apaixonado pelas tiny houses, né? O que faz a gente apaixonar pelas tiny houses é justamente essa liberdade que ela nos proporciona, esse tempo livre que a gente usa para o quê? Para viver a vida, na verdade. Bora lá! Mas o que diferencia as tiny houses das demais casas? Além desse estilo de vida que a gente acabou de falar para vocês, são justamente os métodos construtivos. O movimento se consolidou em métodos construtivos nas quais fossem mais fáceis de dar acesso às pessoas comuns, não só às empresas que constroem, ou grandes empreiteiras, ou poucas pessoas que têm a capacidade física ou capacidade técnica de construir. Por exemplo, as casas de alvenaria, as casas de bloco, os grandes edifícios, né? Todas essas da construção civil usual do Brasil, por exemplo, exigem aí uma certa força, um certo controle, porque são casas que precisam comprar diversos tipos de materiais, tem que saber estocar, tem que lidar com um monte de pessoas aí que vão construir sua casa, e é um processo que demora bastante, né? Já os métodos construtivos utilizados nas tiny houses são métodos mais simplificados, né? São métodos que você aprende a fazer literalmente montagens, né? E aí a gente se organizou como um movimento como um todo, eu falo a gente porque eu faço parte desse movimento aqui no Brasil, de tal maneira que a gente divulgue esse conhecimento através de internet, através de encontros de eventos de tiny houses, né? Onde as pessoas vão se reunir para trazer experiências positivas, experiências negativas, trazer conhecimento, compartilhar conhecimento e experiência para que todos possam aí usufruir desse acesso ao conhecimento e dessas práticas para construir e realizar o sonho da casa própria sem depender de um dispêndio muito grande de dinheiro para pagar uma mão de obra terceirizada. Por que não construir sua própria casa, né? Olá pessoal, tô aqui para trazer para vocês uma notícia. Todas terças e quintas-feiras vamos começar a fazer lives. Sim, lives com temas específicos, com temas trazendo entrevistas, às vezes conversando com pessoas que vivem em tiny houses ou pessoas que estão trazendo aí alguma novidade pra gente. Se você quer participar das lives, as lives vão acontecer todas as terças e quintas-feiras às 19h30 e o tema será definido conforme a gente for agendando aí para vocês, tá bom? Esse daqui. Mas o que você tá fazendo aqui? Não tô entendendo. Trabalhando. Você tá trabalhando na tiny house? Você tá tentando fazer o rejunte ficar mais uniforme, é isso? Ah, legal, cara. O primeiro método construtivo que eu vou trazer para vocês é o wood frame, né? O dos mais conhecidos e mais comuns dentro do movimento, até porque o movimento nasceu lá nos Estados Unidos, popularizou aí na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, nesses lugares que já o método wood frame é mais popular. Mas o que consiste justamente esse método wood frame? O wood frame basicamente são estruturas de madeira, por isso o nome, né? Wood, madeira, frame, né? Que é estruturas, né? Essas estruturas de madeiras vocês organizam de tal maneira que você vai montar em paredes com janelas, com portas, e aí vai receber aí
3 ou mais camadas. Sim, as tiny houses são organizadas em casas que são feitas de 3 ou mais camadas. Abaixo disso, eles não consideram como casa, eles consideram como cabana, chalé, que são construções muito mais simples, como as casas de madeira aqui do Brasil, né? Que são construções bem mais simplificadas. Você vê até a estrutura da madeira. Essa parede aqui atrás, por exemplo, você não está vendo nenhuma estrutura da casa, está vendo aí uma parede que parece uma parede de uma casa comum, tá? Mas é uma casa, né? Então aqui é justamente uma casa, só que não é uma casa comum, mas é literalmente uma casa, é tão robusta quanto e tão estruturada quanto, né? A diferença é que é uma casa com muito mais conforto e muito mais bonito. Mas que tipo de conforto você está falando? Está falando de um sofá macio? Não, estou falando de conforto térmico e acústico, né? Então dentro dessas estruturas vai o quê? Justamente o isolamento térmico. Aí o acabamento externo e interno você escolhe do material que você quiser. O mais importante é que no wood frame, justamente a parte estrutural, a parte que vai deixar a sua casa travada, ela é feita de madeira. O segundo método construtivo é justamente o que nós utilizamos aqui na nossa Araraúna, né? A Araraúna a gente construiu ela toda em steel frame. Qual a diferença do steel frame para o wood frame? Tá no próprio nome também, ó. Steel, estrutura de aço. Essa casa toda é feita de aço? Não, só o esqueleto dela é de aço, só a famosa ossadura. Então todos os painéis que nós construímos essa casa, ou seja, os pedacinhos das paredes, elas são feitas justamente em aço galvanizado, conhecido como montantes e guias em steel frame. Não pode confundir com drywall, steel frame. Drywall são estruturas um pouquinho mais finas. A gente fala sobre isso justamente lá no capítulo 5 e 6, lá do nosso passo a passo da construção da nossa tiny house, tá bom? Se você quer saber essa playlist, eu vou deixar aqui em cima para você acessar e aí você pode assistir ou no finalzinho desse vídeo, tá bom? E no Kamikaze que vocês estão construindo, qual o método construtivo que a gente está utilizando? A gente está utilizando justamente o wood frame, o primeiro método que nós falamos para vocês. A gente está testando já esses dois aqui no Brasil para justamente trazer conhecimento, experiência para vocês e compartilhar aqui nos moldes do movimento Tiny House, que é justamente a economia colaborativa. A gente compartilha conhecimento de forma gratuita para vocês e se vocês querem isso de maneira muito mais rápida, muito mais organizada, muito mais estruturada, aí existem aí os workshops, as mentorias, que também a gente faz também aqui através do Pés Descalços. Aliás, a gente vai lançar uma turma em agosto. Se vocês querem saber mais sobre isso, mantenham-se inscritos aqui nas nossas redes sociais, fiquem espertos, deem os likes no vídeo, porque se você não der like no vídeo, não vai ser informado sobre esses eventos aí que traz aí uma proposta nova para vocês de aprendizado, tá bom? Bora lá, continuando. Qual que é o terceiro método construtivo? O terceiro método construtivo é a construção em SIP, né? O que consiste essas construções em SIP? SIP significa Structured Insulated Panels, que são painéis isolados e estruturados. É um sanduíche de isopor, ou seja, não é isopor comum, tá? É XPS ou EPS, tá? E na camada interna e externa vai 2 chapas de OSB, são aquelas chapas de madeira que são estruturadas, né? Todas picotadas e prensadas e formam uma chapa bem rígida de madeira, né? E deixando esse painel de forma estruturado, como o próprio nome diz, né? Então essa estrutura, ele já é praticamente a parede pronta, né? E aí as pessoas desenham, fazem um recorte de janela, fazem recorte de porta, e aí você vai montando sua casa como se fosse literalmente um Lego. É um método construtivo muito prático, muito fácil de construir, só que esse aí não é você que constrói, você vai comprar as placas, você pode até construir, mas geralmente são feitas por pessoas mais especializadas, são uma pessoa que desenvolve um método específico de construção de SIP aqui no Brasil. Tá? Não significa que você não possa construir. Você pode, mas é uma construção mais atípica. As 2 primeiras que eu falei pra vocês são muito mais acessíveis, muito mais fáceis. Você tem treinamentos aí por todo o canto do Brasil e você pode encontrar material aqui, todo tipo de material para construção de steel frame ou wood frame em qualquer loja brasileira de construção seca, de madeira, serraria e de construção civil comuns que a gente vê aí nas lojas de departamento, tá bom? O quarto método construtivo é muito parecido com o SIP, só que ele é conhecido como CLT. Não estou falando lá da carteirinha azul não, bicho. CLT é Cross Laminated Timber. Sim! O que significa isso? São madeiras que são coladas assim, ó, de tal maneira que são cruzadas, a cross de cruzadas, então, timber, que é as madeiras, de tal forma que eles viram uma chapa, né? Então ele vira uma lâmina
que você olhar de lado parece um compensado gigante, só que bem mais grosso, né? Tem paredes tem, por exemplo, chapas de 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, tem até 30 centímetros, gente, um blocão assim, né? Assim como o simples, você faz buracos nela, onde vai encaixar janelas, vai encaixar porta, para fazer formato que você quiser, para construir escada, teto, em formatos diversos, né? E esse é um método construtivo ainda muito pouco acessível no Brasil, ele é muito novo ainda, e infelizmente ele só é utilizado em construções de alto padrão. Esse método, por ser mais pesado, mais robusto, mais denso, ele é utilizado somente para construções de tiny houses transportáveis ou tiny houses fixas, tá? Outro método construtivo que a gente ama demais e quer um dia realizar o sonho de ter uma casa feito nesse método construtivo é o método construtivo de bioconstrução. Aliás, a bioconstrução, na verdade, é um conjunto de métodos construtivos, né? Não existem só a bioconstrução é um método construtivo, não. Bioconstrução é um conjunto de métodos construtivos no qual a gente utiliza elementos naturais para construir a tiny house. É um dos métodos mais sustentáveis que existem, tá, gente? A gente utiliza terra, barro, pedra, madeira, a gente utiliza tudo que a natureza pode nos dar melhor. A argila, o barro, o esterco, a palha, às vezes a palha seca no caso, né? Para fazer isolamento. E assim sai aquelas casas maravilhosas. E, gente, ó, para com esses mitos aí, que esse monte de barro. Não vou fazer casa de barro, porque casa de barro dá chagas. Isso é mito, gente. A casa de barro, a casa de alvenaria, qualquer casa que seja precária, ele dá chagas. A questão é você construir ele de forma errada, construir ele de forma precária. É verdade. Se você faz uma casa de taipa de pilão, uma casa de, por exemplo, de pau a pique, muito bem feita, você não vai ter esse problema. Porque tem também condições de higiene também envolvida, né? Então, obviamente, se você fizer tudo direitinho, fizer um bom curso aí por exemplo, numa ecovila ou num instituto de sustentabilidade, que tem vários aqui no Brasil, você certamente vai construir uma casa que não vai ter nenhum problema de chagas, nenhum problema de insetos, de ratos, ou a casa vai demolir, vai derreter. Pelo contrário, o método construtivo de bioconstrução, eles são extremamente eficientes em termos estruturais e em termos de isolamento térmico e acústico. Não é à toa que a gente quer construir a nossa própria tiny house, esse método construtivo, porque a gente um dia quer estacionar no local e aí a gente passa a alugar essa tiny house maravilhosa para todos vocês. Não só essa, mas o Kamikaze e outras tiny houses que a gente vai criar nessa comunidade, essa mini comunidade. Vocês já estão enxergando mini comunidade. Sim, a gente quer um dia fazer uma comunidade para que a gente possa conhecer vocês aí e possa proporcionar essa experiência maravilhosa que é o movimento tiny house. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo muito mais para apresentar aqui os métodos construtivos para vocês. Se vocês querem um vídeo detalhando cada um desses métodos construtivos, comentem aqui embaixo. Aliás, aproveita para dizer para mim qual o método construtivo que vocês adotariam para a casa de vocês, tá? Um beijo, um abraço e até a próxima!